Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do sétimo ano, conteúdo História. Meu nome é Rander e nós estamos na semana 5. O tema da aula de hoje será Humanismo e Renascimento. Caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre o período do Renascimento e suas características. Nas atividades, você deverá ser capaz de compreender as características do humanismo e da arte renascentista, além de identificar como o pensamento científico se desenvolveu. A Idade Média foi chamada por muito tempo de Idade das Trevas, devido ao domínio intenso da Igreja Católica sobre as pessoas. Esse termo foi criado pelos europeus na Idade Moderna, pois naquele momento a Europa passava por uma série de mudanças na forma como compreendiam o mundo à sua volta, pois passaram a valorizar o uso da razão e assim inspirar na cultura grega e também romana. Os gregos valorizavam o ser humano e o pensamento racional, mas durante a Idade Média, a influência da igreja colocou a religiosidade em primeiro lugar, e o pensamento da época passou a ser o teocentrismo, que coloca Deus no centro das coisas. A partir do século XIV, depois de passar por uma série de crises devido a guerras, fome, peste e mortes, alguns artistas e pensadores começaram a se inspirar nos gregos e em sua racionalidade. A primeira grande inspiração foi o humanismo, que valorizava o pensamento crítico e compreendia o ser humano como capaz de desenvolver habilidades que transformem a natureza. Os humanistas compreendiam que os seres humanos eram a medida das coisas e os estudos sobre o homem passou a ser o centro das atenções. Esse novo pensamento é chamado de antropocentrismo. O humanismo influenciou as artes, a filosofia, a matemática, a literatura. Como eles reviviam a cultura grega, esse período ficou conhecido como Renascimento. Os artistas renascentistas desenvolveram várias técnicas importantes que influenciaram até mesmo as artes atuais. Uma das técnicas é a perspectiva nas pinturas, que dá a impressão de profundidade e se aproxima do realismo. Outra técnica é a da proporção, que é manter a diferença de tamanho entre as imagens. As imagens representadas são da mitologia grega ou religiosas. Um exemplo de todas essas características é o desenho do homem vitruviano, feito por Leonardo da Vinci, que representa um homem de braços e pernas abertas dentro de um círculo e um quadrado, representando que o homem é a medida de todas as coisas, como pode ser observado na imagem ao lado. A principal característica do Renascimento é o racionalismo, ou seja, utilizar a razão para questionar todas as coisas, principalmente os dogmas da Igreja Católica, pois os renascentistas não aceitavam a posição religiosa sobre o funcionamento do mundo. A postura crítica é o princípio básico do pensamento científico, pois, para se fazer ciência, é preciso que se questione o mundo observável e crie hipóteses que devem ser comprovadas por meio de experimentos. Alguns pensadores se destacaram nesse período, como Galileu Galilei, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, ou seja, de que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o contrário. Outro pensador da época foi Erasmo de Roterdã, que discutia sobre o livre-arbítrio. Muito bem, agora vamos para as atividades. Complete o quadro com a explicação sobre as visões de mundo abaixo. Teocentrismo é uma das noções da Idade Média, onde Deus é o centro de todas as coisas. Antropocentrismo, conceito filosófico que ressalta a importância do homem. Observe o desenho Homem Vitruviano, feito por Leonardo da Vinci, e responda: qual visão de mundo ele representa? O ideal de antropocentrismo.
Quais características permitem chegar a essa conclusão? A obra é apontada como uma figura de proporções ideais. O ideal de beleza, que seria o equilíbrio e a harmonia das formas e das proporções. Número 3. Explique por que o período do Renascimento tem esse nome. Em razão da valorização da antiguidade clássica, Grécia e Roma. A Idade Média teria sido a Idade das Trevas e, portanto, nesse período, a arte, a cultura renasceu. Aquilo que estava morto nasceu novamente. Daí o nome Renascimento. Observe o quadro da Santa Ceia, pintado por Leonardo da Vinci. Identifique técnicas e características da arte renascentista nessa pintura. Nós temos a técnica da pintura feita com gema de ovo, dando esses tons pastéis. Também temos a técnica da têmpera, temos também a técnica da proporção e da profundidade através da perspectiva. Uma característica interessante sobre essa obra é que ela está em uma parede. Ela está na parede em um mosteiro em Milão. E essa parede está na cozinha desse mosteiro. Isso aqui não é um quadro como nós conhecemos, é uma pintura feita diretamente na parede. Número 5, analise por que o humanismo ajudou a desenvolver o pensamento científico. O humanismo ganhou destaque principalmente por se caracterizar como um movimento que voltou seus interesses para as obras filosóficas, literárias e científicas e valorizou o racionalismo, o uso da razão. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.